Boa tarde, alunos, tudo bem? Professora Idalise, mais uma vez aqui para darmos início à nossa videoaula de todos os dias. Vamos iniciar? Então, vamos iniciar com o nosso calendário. Escola Fênix, que saudades da nossa escola, hein? Cidade Curitiba, hoje é dia 28 de abril do ano de 2020. Hoje é dia da semana terça-feira. Então, olha lá, já encontrei o dia 28 e vamos colocar no nosso calendário visual. 28, terça-feira. E como é que está o tempo aí na casa de vocês hoje? Aqui na minha casa continua sol entre nuvens, né? Hoje tem mais nuvens do que sol. Então, vamos colocar lá no nosso quadro do tempo, certo? Estamos numa época de estiagem. Estiagem, o que que é? É a falta de água. Então, precisamos economizar água, tomar banhos rápidos. Quando for escovar os dentes, passa a pasta na escova, o creme dental, molha um pouquinho na torneira, fecha a torneira. Só assim, então, começa a escovar os dentes. Depois, abre a torneira novamente para enxaguar a pasta e a boca. Pra gente economizar água, senão vai faltar água. Nós não vamos ter água para tomar banho, para escovar os dentes, para lavar as louças, né? Que a gente suja. Então é muito importante que a gente pense nisso, ainda mais agora em época de coronavírus, que nós precisamos estar sempre com as mãos limpas, sempre passando álcool gel, né? Pra gente não ficar doente. Então a nossa aula de hoje será aula de história. Aula de história. Vamos falar um pouco sobre os índios. Dia 19 de abril da semana passada foi dia do índio. A professora tem a imagem do índio aqui, ó. Uma indiazinha e um índiozinho, para vocês lembrarem dos índios, ó. Eles usam arco na cabeça, né? Com pena. Eles pintam. Então vamos conversar um pouco. Quem que é o índio? O índio é um membro de uma comunidade indígena, né? É comunidade em que vive com seus familiares e com seus vizinhos. Aonde que o índio vive? O índio vive nas florestas, né? A maioria dos índios, 55% dos índios, vivem na floresta amazônica. 55% corresponde um pouquinho mais que a metade. Temos índios que vivem em casas, né? Os índios mais civilizados, em casas como a nossa, usam roupas como nós, usam calçados. Já os índios das florestas, eles se vestem de maneira diferente, né? Eles usam tanga, né? Saiote, aquela saia de pena, cintos feitos de penas de animais e de folhas de plantas. E qual que será o trabalho do índio? Em casa, né? Que em casa mamãe e papai trabalham, né? E os índios também precisam trabalhar para sobreviver. E qual é o trabalho dos índios? Então, o índio ele vive da pesca, da caça, da coleta de frutos e da agricultura. Ele também planta para sobreviver. Um exemplo é mandioca. Ele planta mandioca para fazer farinha, tá? E por que que o índio se pinta? Lembra que quando nós comemoramos o dia do índio na escola, nós fazemos aquelas faixinhas coloridas no rosto? Então, o índio se pinta dessa forma, né? E de várias outras formas. Ele se pinta para formar a sua identidade, para dizer eu sou índio, né? Para estimular a sua autoestima. Assim como nós, os meninos passam gel no cabelo, né? As meninas passam batom. Para quê? Para nós ficarmos bem com nós mesmos, né? E em épocas comemorativas eles também se pintam lá da tribo deles. E o que que ele come? Ele come basicamente o trabalho dele, né? Do trabalho dele. A comida vem do trabalho dele. Ele come mandioca, milho, carne de caça. Quando ele tem um arco e flecha, né? Para caçar os animais e comer a carne dos animais.
Ele pesca, então ele se alimenta dos peixes, das raízes e dos frutos das árvores silvestres, lá da floresta que eles vivem. Como eles estudam? Será que os índiozinhos estudam? Estudam sim. Só que eles estudam lá na tribo deles, com um professor que é índio também, e uma professora que é índia também, o professor ou professora. Por quê? Para valorizar a cultura deles, para ensinar a cultura, a importância da cultura que tem dentro da comunidade indígena. E mais uma curiosidade, como os índios tratam as doenças? Quando eles ficam doentes, um índiozinho tá com dor de garganta, dor de cabeça, como que faz? Então, eles tratam com as ervas das florestas onde vivem. Eles pegam as raízes das árvores, eles conhecem as árvores. Ah, essa árvore dá para extrair um remédio para dor de garganta. Essa outra dá para extrair um remédio para dor de cabeça, né? Para dor no braço. Então é assim que eles tratam as doenças, porque lá não tem médico, né? No meio da floresta, lá não tem médico, não tem meio de transporte, não tem carro como nós, né? Então é assim que eles tratam. E quando tem uma doença mais grave, sabe? Aquela doença que não melhora, é o pajé, o chefe da tribo, que ajuda as crianças e o pessoal da comunidade a melhorar com as técnicas que ele tem. O pajé, ele é o chefe da tribo, então ele sabe de muitas coisas, né? E uma curiosidade aqui é uma comida indígena, entre tantas, a professora tem uma para apresentar para vocês. É uma que às vezes até tem na escola para gente comer. Olha só, que será isso? Olha, é uma canjica, canjica amarela, comida dos índios. Vamos provar? Então, a canjica é um costume indígena, é um alimento indígena. Então, que tal pedir uma canjica hoje para mãe, bem gostosa, né? Então, a nossa aula de hoje é essa. Falamos um pouco sobre os índios, falamos da alimentação dos índios. Agora, aí na casa de vocês, vocês podem fazer um desenho, né? Um desenho, colorir o desenho com uma pena, né? Os adereços dos índios, uma faixa na cabeça, né? Tá bom? Essa é a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus. Lembre que os índios são muito importantes, né? Para a nossa história. E a nossa aula de hoje é essa. Grande abraço. Fiquem com Deus.